não falha, não. Deus, oh Jesus. Boa tarde, irmãos, boa tarde, irmãs, boa tarde, amigo, boa tarde, amiga. Boa tarde você que está comigo nessa live de terça-feira, né? Dia 28. Deus abençoe você, aliás, 28 ou 27? Sei lá, só sei que deve ser uma coisa ou outra, ou 28 ou 27, mas eu acho que é 27, 27, que o Todo-Poderoso abençoe você, te guarde, dê paz, e que Deus realmente possa falar com você nessa noite, nessa tarde, aliás, possa ministrar ao seu coração de uma maneira ímpar, de maneira especial. Quero cumprimentar as pessoas que estão na nossa live aqui agora, a Manu Mota, a Anne Mota, a Giane Santos, o Ailton Rodrigues, a Araci Carvalho, a Raquel Carvalho, também o Osmário Baracho. Prazer, Osmário, primeira vez que eu te vejo aqui, Deus abençoe você. A Eliane Virgens, a Rizomar Monteiro, boa tarde, Rizomar. Rizomar, você está muito charmosa, viu, menina? Eu vi umas fotos suas aqui outro dia, aqui, eu falei, rapaz, essa menina está muito jovem, parece que está dormindo no formal, os janeiros passam, mas está renovando diariamente, glória a Deus por isso. A Antônia Diogo também, Deus abençoe, a Andrine Santana também, Deus abençoe, glória a Deus por isso, né? Vamos orar, vamos falar com Deus nessa tarde, vamos falar com Deus, pedir ao Senhor que fale conosco. Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor, nós estamos diante da Tua face, Pai Santo. Hoje é o terceiro dia da campanha Quebrando as Resistências, e vale ressaltar também, meu Pai, que hoje é o meu terceiro dia de jejum. O Senhor sabe muito bem que nesses últimos 3 dias, meu Deus, desde sábado passado, não veio arroz, um feijãozinho saboroso, não tem carne, nada, Pai. Nem um macarrãozinho, nada, Senhor. Nós estamos na brecha, por um motivo claro, até ver, meu Pai, os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Se o maligno pensa que pode nos resistir, eu acho que ele pode, ele até deve nos resistir, mas não fica sem resposta, porque resistência para nós é combustível, Satanás. Quanto mais você aperta, tanto mais nós jejuamos, tanto mais nós oramos, tanto mais nós buscamos, porque nós aprendemos a colocar força na hora certa, na hora certa. Escuta, maligno, se lembra claramente que nós estávamos no jejum,
tinha um propósito de 40 dias, estava no 25º dia, e aí apertou claramente o processo da pandemia, e aí resolvi parar para a questão de poder gerar uma situação clara de alimentação por causa de tudo. E aí você resolveu atacar o nosso povo, achando que ia ficar sem resposta, achando que eu temeria. O bispo de Paulo, ele vai temer, ele vai ficar com medo, e ele não vai jejuar, não vai orar mais, não vai buscar, por causa, tem medo da pandemia. Ô, Satanás, você mexeu com o cara errado. Você mexeu com a pessoa errada. Quero dizer para você, Satanás, diante do meu Deus, eu só tenho um temor. Eu temo o meu Deus. O meu Deus eu temo. Medo eu tenho no dia a dia. Aquele medo que produz cuidado, que produz zelo na minha vida. Que me leva a tomar mais cuidado ainda. Em relação à pandemia, em relação a tudo que está posto aí. Esse é o medo que eu tenho, um medo que traz proteção, que traz guarda, que traz benefício. Mas eu não tenho medo do inferno. Porque cada vez que o inferno se levanta, eu me levanto junto para contra-atacar e para quebrar suas resistências. Estou aqui firme diante do meu Deus. Firme diante do meu Senhor. Firme diante da graça. E o primeiro propósito disso é até ver Zé de Dunga completamente curado, restaurado, liberto. Até que aqueles pulmões estejam 100% restaurados diante do meu Deus, porque nós vamos contar e vamos contar e contar e cantar esse testemunho para os 4 cantos da terra. Porque várias pessoas que tiveram na mesma situação dele, não tinha intercessor, não tinha quem pagasse o preço, não tinha quem se colocasse na brecha. Não tinha. Até ver minha amiga Raquel ser restaurada completamente os seus pulmões, do Miller e também da Araci, ser completamente restaurados. Até ver completamente a mãe, a dona Isaltina, a mãe de Jerônimo, completamente restaurada. Por isso que nós estamos na brecha. E essa resistência vai cair. E o único jeito de quebrar a resistência é fazer resistência, porque alguém vai ter que ceder. E você vai ceder às pressões em nome de Jesus. Até que nós venhamos com os fechos de vitória diante do nosso Deus. E é por isso que nós estamos diante do Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. Pai Santo, fala conosco. Libera a Tua palavra. Que a Tua palavra saia viva. Que a Tua palavra saia com eficácia. Que a Tua palavra, meu Pai, saia com poder. É isso que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, gente? Interessante que ontem à tarde, a Bispa Cleudia me convocou para ir com ela em Serrinha, dirigindo. Logicamente, nós estávamos no jejum e tal. E o segundo dia, normalmente, é o mais delicado, da ânsia e tal. O organismo está acostumando. Então, nossa, como eu senti queimações ontem. Meu Deus do céu. Queimações mesmo, cansado, o corpo cansado. E parecia que, aliás, não era Serrinha, Lagoinhas. Gente, parecia uma eternidade. Nós fomos pela 324. Uma eternidade para chegar lá. Aí chegamos lá e tudo. Cleudia tinha uma reunião lá com o secretário de Educação, está fechando um contrato por lá. E aí eu falei, faz o negócio, você vai para lá, eu vou ficar aqui dentro do carro, primeiro eu vou tirar uma pestana, eu preciso descansar, meu corpo está muito cansado, preciso descansar. Pronto, descansei, depois fui tirar um tempo de oração, depois fui ler a Bíblia, sobrou mais tempo, falei, agora eu vou dar uma volta. Fiquei lá, gente, 4 horas de relógio, aliás, foi 3 horas e meia, né? 3 horas e meia. Então, descansei 30 minutos, aí tirei 30 minutos de oração, 30 minutos de leitura da palavra, e depois fui lá, dei uma volta na cidade, voltei,
Fiquei aguardando a Cleudia. Mas, aí Cleudia chegou e falou, e aí e tal. Eu falei assim, aqui tem um Bob's aqui perto. Vamos lá? Vamos embora. E aí, Cleudia, você vai o que agora aqui? Você precisa se alimentar. Tranquilamente e tudo. Fui lá, comprei a salada para ela lá, ajustei lá direitinho e tal. E ela foi, tomou lá com suco, maravilha, beleza. E aí você? Eu falei, não, larga de mão desse trem, eu não preciso desses negócios não. Deixa eu tocar minha vida. Deixa eu tocar minha vida aqui. Eu não tive a boa notícia ainda. Na hora que eu tiver a boa notícia, aí a gente viu o que faz. Tá certo? Isso é porque eu não gosto de Zé de Dunga, né? Se eu gostasse, então. É ou não é? O que você acha, Andrine? Isso é porque eu não gosto de Zé de Dunga, né, gente? Se eu gostasse. É ou não é? Você já pensou uma pessoa não gosta de você e faz um negócio dele por você, varô? O que você acha? Isso é demonstração de quê? Pois é. É desse jeito que funciona. Porque eu, na verdade, gente, eu não fico com conversa fiada com as pessoas falando, eu gosto, não gosto, não. Faz o negócio, chega com o seu inferno perto para você ver se eu gosto de você ou se eu não gosto. Porque na hora que as contas estão tudo pagas e está tudo bem, todo mundo está junto com você. Agora eu quero ver no seu inferno. Aí é a hora. O que a Bíblia Sagrada diz? Claramente, em todo tempo, tem um amigo. Mas no dia da tribulação nasce o quê? Um irmão. É no dia do inferno que você vê quem é quem. Fechado? Estamos firmes aqui. Firmes. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. A Manu já falei. A Animota já falei. Deixa eu ver quem mais aqui. Espera aqui, que saiu aqui do negócio aqui, meu Deus. A Araci, Miller Carvalho, a Rizomar Monteiro, a Mara Santana. Deixa eu ver quem mais está aqui. Pastora Júlia. Glória a Deus por isso. Espera aí só um instantinho, gente. Vou explicar. Não é Covid, viu, gente? E tem gente que fala assim, espirro, fala assim, saúde, não é saúde, não, isso é espirro mesmo. Isso é espirro. Então tá. Interessante. A palavra de Deus diz aqui no livro de Josué, abre comigo por favor, o livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Versículo 5. Diz o seguinte. Josué, capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte. Está saindo na live aqui o versículo? Ele vai botar lá para você começar a ler. Ele vai botar lá para você começar a ler. Pronto, né? Dá para o pessoal ler, não dá? Então olha o que está escrito aqui. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim, Josué, eu também serei contigo. Josué, eu não te deixarei. Josué, eu não te desampararei. Olha o que está escrito aqui na palavra de Deus. Mas como eu disse para vocês na terça-feira passada, interessante que o versículo 1 diz claramente, o Senhor fala para Josué, meu servo Moisés é morto, mas Josué também já morreu. Assim como Davi também, assim como Paulo, assim como Pedro, assim como o próprio Jesus que morreu, ressuscitou, está lá diante do Pai. Logo, esta palavra, ela não é para Pedro. Esta palavra agora, ela não é para Paulo. Ela não é para Timóteo. Ela não é para Nicodemos que se converteu. Ela não é de jeito nenhum para a mulher samaritana. Ela não é para Raabe. Ela não é para Moisés. Ela não é para Elias. Ela não é para Eliseu. Ela não é para Abacuque. Não é para Sofonias.
ela não é para Ageu, não é para Oséias. Porque esses irmãos são meus irmãos em Cristo, e daqui um pouco eu mesmo irei ser reunido com eles, diante do nosso Pai, diante do meu Pai. Não sou eu, mas você também. Quando eu falo daqui um pouco, mas é assim, para frente, viu, gente? Para frente, pode ficar tranquilo. Então a Bíblia Sagrada diz, ninguém poderá te resistir. Mas com quem que ele está falando agora? Esta palavra é para mim. Ele está dizendo, de Paulo, ninguém poderá te resistir. Ninguém. Mas ele não diz só para mim isso. Ele diz, Andrine, ninguém poderá te resistir. Mas ele também não diz só para mim, para Andrine, mas ele diz também para Rizomar Monteiro, ninguém poderá te resistir. Mas ele diz para o Miller Carvalho, creia nisso, acredite nisso, ninguém poderá te resistir. E ele diz para Ceia Guedes, ninguém poderá te resistir. Mas ele diz também para Raquel Cardoso, ninguém poderá te resistir. Mas ele diz para Mara Santana, Marinha, sapatinho de fogo, ninguém poderá te resistir. Mas ele diz também para Araci, você está passando por uma prova, você está passando por um momento difícil, você está passando a fornalha, mas escuta, ninguém poderá te resistir, Araci Carvalho. Mas ele diz para Manu Mota, ninguém poderá te resistir. E ele diz para o Jorge e para a Júlia, ninguém poderá te resistir. Mas ele diz claramente também, para cada um que está ouvindo a nossa live, ninguém poderá te resistir. E ele ainda diz mais, além dessa palavra ser para você, que ninguém poderá te resistir, ele diz, assim como eu fui com Moisés, ele fala, eu serei contigo. Eu fui com Moisés no passado, eu fui com Davi no passado, eu fui com Abacuque, eu fui com Oséias, eu fui com Sofonias, com Zacarias, eu fui com Malaquias, eu fui com Jó, com Mateus, com Marcos, Lucas, João, com Nicodemos. Assim como eu fui com eles, mas eles não estão. Como eles não estão, agora eu serei com você que está aqui agora. E ele diz mais, eu serei com você, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, hora nenhuma. Agora, escuta, preste atenção, olha para cá. Coloque sentido. Desliga a televisão aí, tudo que está aí, apenas escute, a não ser que seu Face esteja ligado na TV. Quando ele diz, eu sou com você, ninguém poderá te resistir, por quê? Porque eu estou com você, e se eu estou com você, nós já somos maioria. Se eu estou com você, você já é mais forte que seus inimigos. Eu não te deixarei, e nem te desampararei. Mas agora escuta, na prática, todo mundo está dizendo, amém, 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 aleluia, assim seja, em nome de Jesus eu creio. Pronto, isso é o que você está dizendo. Mas e na prática é assim mesmo? Você acredita nessa verdade, que ninguém poderá te resistir? Ou você é daquelas pessoas que tem níveis de resistências, que você acha que pode, e outras você não pode, que você pode vencer e outras não. Preste atenção no que eu estou lhe perguntando. Você é daquela pessoa que enumera, essa resistência pequena, essa é média, essa é grande. Essa pequenininha aqui eu tiro de letra. Essa média, mais ou menos, mas essa grande eu não dou conta dela. Eu não consigo vencê-la. É assim que você pensa? Aí você diz não. Então por que se comporta assim? Às vezes você não fala, mas age. Não fala dizendo, para mim não tem resistência pequena, média ou grande. Tudo é resistência. Se ela é pequena, ela não poderá me resistir. Se ela é média, não poderá me resistir. Se ela é grande, não poderá me resistir. Não importa o tamanho da resistência.
Eu conseguirei quebrar, eu conseguirei vencer, eu conseguirei ter a vitória sobre ela. Pronto, isso aí seria o normal, seria a prática de todo crente que está me ouvindo agora. Seria a sua normalidade. Mas na realidade aqui, nós vemos outra realidade. Nós vemos crentes que ele enumera a resistência e ele simplesmente, quando chega numa resistência que é um pouco maior, ele treme diante dela, ele amedronta diante dela e ele começa a questionar. Qual o questionamento dele? Quando o Senhor fala, eu não te deixarei, não te desampararei, o indivíduo começa a sentir que Deus deixou ele e que Deus está desamparando. Quando eu simplesmente me sinto desamparado, que eu sinto que Deus me desamparou, que Ele me deixou, que Ele não está junto comigo, a partir daí eu começo a acreditar que eu não vou conseguir quebrar a resistência. Mas eu quero te dar uma notícia razoavelmente boa. Quando nós estamos diante de uma resistência tamanho G, não é G de governo do Estado, mas é G de governo maligno e satânico, infelizmente não deveria ser assim, mas é. Infelizmente é normal nós sentirmos que estamos desamparados. Não deveria, mas esse é um dos sentimentos humanos que nós temos dentro de nós, que faz parte da humanidade, do fato de ser de fato humano. Deixa eu pegar um texto aqui para você ver aqui. Só um instantinho, por gentileza. Só um instantinho, gente. Deixa eu pegar aqui um texto aqui, rapidinho aqui. Só um instante. Não vai embora, não. Aqui. Mateus capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, versículo 46. Mateus 27, 46. Olha o que está escrito agora aí. E perto da hora nona, lá pelas 3 horas, o próprio Jesus, meu Senhor e meu Salvador, em alta voz, ele gritou: Eli, Eli, lama sabactani. Eli, Eli, lama sabactani. Vou falar mais uma vez. Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Por isso que eu estou dizendo para você. É um sentimento humano. Não devia. Mas nós sentimos. É ou não é verdade? Nós nos sentimos completamente desamparados. Nós sentimos que somos desamparados quando nós estamos diante de uma situação terrível, que nos aflige, que nos angustia. Porque o próprio Senhor Jesus sentiu que o Deus Todo-Poderoso o tinha desamparado. Quando ele viu, e porque ali ele realmente, Jesus naquele caso ali, ele estava só, porque estava sobre ele todos os nossos pecados. E é interessante que a palavra de Deus é muito clara. Ela diz o seguinte: Senhor, tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Quando simplesmente o Senhor olhou, o Deus Todo-Poderoso olhou para Jesus, para dentro dele,
Lá estava o seu e o meu pecado. Jesus agora estava feito em pecado, por isso é que ele estava pregado no madeiro. Maldito que foi pregado no madeiro. Ele foi pregado no madeiro por causa do seu pecado, por causa do meu pecado. Então Deus Todo-Poderoso não podia contemplar a Jesus, porque até antes da cruz, ele era o único santo, 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 santo que pisou na terra. Mas agora os pecados de toda a humanidade, principalmente, deixa o mundo, porque o mundo é 7 bilhões de pessoas. Deixa os pecados chineses, que são 1,5 bilhão de pessoas. Deixa os pecados indianos, que é 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Deixa o pecado de todos os brasileiros, que é 212 milhões de pessoas. Deixa os pecados, claro, de todos que estão aqui no estado da Bahia, 16 milhões de pessoas. Mas deixa os pecados do soteropolitano, que é mais de 3 milhões de pessoas. Mas Jesus morreu por causa do pecado de todos eles, mas principalmente por causa do seu pecado e do meu pecado. Não é do nosso, é do seu. Se você achou difícil apontar o dedo, então eu vou falar, principalmente por causa dos meus pecados ele morreu. Por isso Deus o desamparou. Não é que ele desamparou no sentido de ter sido largado, deixado, mas ele se sentiu desamparado. Tanto é que o Todo-Poderoso, quando ele morreu, foi lá e o ressuscitou. Porque se ele tivesse desamparado a Cristo mesmo, ele não teria ressuscitado. Mas o desamparo foi, por um instante, por causa do pecado meu e o seu, que estava sobre ele, e aí então o Todo-Poderoso o desamparou, entre aspas. E então ele sentiu que Deus não poderia contemplar dentro dele, ver dentro dele, tirou os olhos dele, e ele sentiu por um momento totalmente desamparado. E eu quero dizer a você, aquelas verdades todas, volte lá por favor, Tássio San, lá em Josué 1,5, que nós estávamos lendo, por gentileza. Quando ele diz que ninguém poderá resistir, eu acredito 100% nisso. Quando ele diz, eu fui com Moisés, eu sou com você, De Paula. Eu falei, eu sei que o senhor é comigo mesmo, porque se o senhor não fosse comigo, não dava para subir daqui não, amigo. É muita luta todo dia. Você não me vê reclamando por causa da luta de ninguém. Mas isso não quer dizer que eu não as tenha. Não as tenho. Só que eu assumo a luta e vou até vencer. É assim que funciona. Não fico, como minha vida está pesada, minha vida está difícil, minha vida está canseira, eu estou cansado, eu estou... Falei para vocês que fiz uma viagem que eu estava cansado fisicamente, o que é normal. Não estou cansado do jejum, não estou cansado de orar, não estou cansado de brigar, de lutar, não estou cansado por estar jejuando por nada. Isso não me cansa. Essas coisas fazem parte da minha normalidade. Essas coisas não cansam, não. Pelo contrário, agora cansa fisicamente. Fisicamente isso é fato, isso é normal, faz parte da normalidade. Então o que acontece? Ninguém poderá resistir. E ele fala, não te desamparei. Por que nós nos sentimos desamparados? Porque os mesmos pecados, meu e seu, que estavam sobre Jesus, fez ele se sentir desamparado. E muitas vezes, igreja, preste atenção. Quando nós estamos debaixo de uma guerra muito grande, nós nos sentimos desamparados, sabe por quê? Primeiro, por causa do problema em si. E segundo, é que nós nos sentimos impuros demais. Por mais que nos esforcemos, nós nos sentimos pecadores demais para pedir alguma coisa e ser atendido por Deus. E isso é parte do humano. Porque por mais que nós nos esforcemos para nos santificar, tem sempre uma coisa ou outra que fica. Porque aqui na terra nós não chegamos nem a 80%, quanto mais 90%, 100%. Tem sempre alguma coisa que ou fez ontem, ou fez hoje, ou está preparando para fazer amanhã. Mas tem sempre alguma coisa. E quando chega o mal, quando chega a situação difícil, quando chega o ataque, aí nós começamos a pensar que nós não poderemos resistir àquela força,
por causa do mal que reside em nós. Por causa do pecado que nós achamos que está sobre nós. O mesmo que Jesus sentiu, porque os pecados nossos estavam lá, ele sentiu desamparado por causa do pecado. E diante disso eu quero te ensinar nessa tarde como quebrar todas as resistências. Não se sentindo desamparado, não sentindo que não está guardado, sentindo que o Senhor está com você. Tem uma receita, não é santista, viu gente? É uma receita da comunidade cristã Rehobote, que é uma receita bíblica. Essa é a base de todo o evangelho para quem, primeiro, quer quebrar a resistência. Mas antes de quebrar a resistência, quer simplesmente acreditar claramente que Deus é com você. E que Ele não te desampara e não te deixa. Bispo, mas eu estou debaixo de um ataque agora, e vem muito dardo inflamado, e me deixa cheio de culpa. Ah, mas você cometeu tal pecado, você cometeu tal erro, você xingou daquele jeito, você amaldiçoou, você deixou de pagar, você deixou de fazer. Tudo isso, quando nós estamos debaixo do inferno, tudo isso vem à memória. Vem à memória para acabar com a nossa esperança. E aquilo nos impede de resistir ao maligno para que ele fuja de nós. Esses sentimentos que estão aqui dentro nos corroendo. E faz com que a gente sinta que nós não poderemos resistir. Quando a gente fala, Satanás, eu te resisto, ele fala, com o quê? Esse pecador miserável que você é? E aquele pecado? E aquele? Rapaz, às vezes você já pediu perdão, já foi perdoado, mas você lembra daquilo para quê? Para trazer culpa. Então preste atenção, nessa tarde para você ficar livre de uma vez por todas. Se você estiver em guerra, você vai fazer o que está escrito. Se não tiver, faz do mesmo jeito, que aí você vai ver que não tem resistência na sua vida. Abre comigo lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Aí você vai ver. Isso aqui é a única receita completa que quebra a resistência. Não tem outra receita dentro da Bíblia, viu gente? É o versículo mais completo que existe. Ele começa dizendo, se o meu povo, ele fala, se é o quê? Condicionante. Ele está colocando uma condição. É se você quiser, se você precisar, se você necessitar, se você decidir. Ele diz, se você como meu povo, e é interessante que ele fala primeiro se, coloca uma condição, e logo após, André, sabe que ele fala, se o meu povo, ele não está falando para aquele que não é povo dele. Ele não está falando para o mundano, não está falando para aquele que não é evangélico, não está falando para aquele que não é cristão, não está falando para aquele que não tem Jesus, para aquele que está longe. Ele está falando aqui para o povo dele, porque ele conhece o povo dele, e sabe que o povo dele é cheio de falhas, e essas falhas faz com que ele não acredite que possa resistir ao maligno, e aí começa a sentir que é desamparado por Deus. Essas falhas nos levam a esse sentimento de culpa, é ou não é verdade? Por isso ele está falando conosco. Ele poderia chegar e dar essa receita para aqueles que não são crentes, mas ele conhece a mim e a você, ele fala, De Paula, eu sei que você se esforça, você é um camaradinho todo esforçadinho, mas tu é muito falho, meu amigo. Tu vai ter que melhorar muito para ser um crentezinho assim, mais ou menos. E eu falo, Deus, eu estou lascado, papai. Mas como eu conheço esse texto, eu não deixo o maligno me corroer com a culpa, não. Porque ele fala, se o meu povo, e ele pergunta, De Paula, você é meu povo? Fala, sim, Senhor, eu sou o seu povo. Então faz o seguinte, se você se chama pelo meu nome, De Paula, você confessa o meu nome? Você pregou domingo que o nome de Jesus tem poder. Esse nome está sobre você? Está, Senhor. Você reconhece esse nome como seu Senhor? Sim, Senhor. Você reconhece esse nome como seu Salvador? Sim, Senhor. Você reconhece esse nome como tendo todo o poder sobre seus inimigos? Sim, Senhor. Então ele está falando,
Se o meu povo, você é meu povo, De Paulo, assim, você me chama pelo meu nome, então escuta, De Paulo, se você se chama pelo meu nome, se você é meu povo, faz parte do meu povo, e se chama pelo meu nome, você quer aprender a ter resistência contra o maligno, De Paulo? Sim, Senhor. Quer ver que eu sou contigo diariamente? Sim, Senhor. Você quer ver que eu não te desamparo? Sim, Senhor. Quer ver que eu não te deixo hora nenhuma? Sim, Senhor, meu Deus. Então sim, então tudo bem. Não importa, De Paulo, o que você fez, é o que você vai fazer agora. Se você se chama pelo meu nome, se você diz que honra o meu nome, que anda comigo, então tá, se você cometeu algum pecado, alguma falha, no passado ou agora no presente, se você, De Paulo, se humilhar, diante de mim, essa é a primeira regra. Igreja, interessante que a Bíblia Sagrada diz o seguinte, deixa eu pegar aqui para você ver, só um instantinho. Olha o que está escrito aqui. Só um instantinho. Olha o que está escrito aqui. Lucas 18, 14. Lucas 18, 14. Olha o que diz aqui. Lucas 18, 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. Mas qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Deus trabalha no contrário dos homens. Aí no mundo, quanto mais você se exalta, mais tem a possibilidade de você ganhar a batalha. Sim ou não? Esse é o padrão do mundo, é o jeito do mundo, é a maneira do mundo de resolver as questões. Mas no reino de Deus, como ele age no contrário, ele diz que aquele que se exalta diante do mundo, ele se exalta e é bem perigoso, através da exaltação própria, ele ganhar a batalha. Mas no final, o próprio Deus humilha aquela pessoa. Mas no reino de Deus, é o contrário. Quanto mais eu me humilho diante de Deus, mais o Senhor me exalta. Quanto menor eu me faço diante de Deus, maior eu me torno. É no contrário que Deus age. Já teve situações na minha vida, eu vou olhar para você, igreja, e te dizer sem medo de errar, que eu estava totalmente certo. Totalmente certo. Deixa eu te contar aqui uma situação. Alguns que estão aqui me vendo nessa live, sabem claramente a dor e o sofrimento que eu passei em 2014. Na outra congregação que nós pertencíamos. Na qual o líder da congregação desencadeou uma situação terrível. Eu só não fui chamado de santo, mas o resto, meu Deus, tudo aquilo de bom, se é que eu tinha construído alguma coisa de bom, foi questionado naqueles dias. E foi espalhado de várias vezes. Vou só te contar um detalhezinho aqui. Ora, eu estou no Evangelho 96, de 86 para 2001, são 35 anos. De pastor, praticamente, eu vou fazer 30 anos de pastorado. E aí vem esses anos todos economizando um dinheirinho para sair do aluguel. Aí o que aconteceu? Ajuntamos dinheiro, eu e o Cleude, vocês sabem o tanto que Cleude trabalha, rapaz.
rala pra caramba. Ajuntamos a bagatela de 35 mil reais, que é muito dinheiro para ganhar. Mas para gastar não dá nem um anel que presta. Porque tem gente que compra isso e acha que é dinheiro de troco. 35 mil. E aí entrei no site do Banco Itaú e tal, pedi um financiamento para comprar um imóvel. Saiu o financiamento, 180 mil reais, 185 mil. Que eu tinha que dar 35 mil de entrada. Aí compramos a casa lá em Pitanga, que a maioria, uma parte de vocês bem grande, conhecem a casa. Então, o que acontece na situação? Compramos a casa. Isso foi ainda, gente, nós compramos a casa em 2000 e, se não me falha a memória, 2009. Trabalhando pra caramba para isso. Pronto. E vimos pagando, e estou pagando a parcela dela até hoje. Todo mês a Andrine veio aqui. Vai lá, desconta no meu salário para pagar a parcela, abençoada da parcela da casa. É ou não é, Andrine? Todo mês. Tranquilamente ali. Aí, aqueles dito cujos irmãos, isso eu afirmo sem medo de errar, sem nada, que um dos bispos, ligados, ou seja, que congregava conosco e tal, que é o bispo da região lá, que meu cunhado é pastor nessa igreja até hoje, esse bispo lá esteve na casa da minha sogra para dizer que eu tinha roubado o dinheiro da igreja para comprar uma casa de R$1 milhão. Oh, mas que bom seria se a minha casa custasse R$1 milhão. Quer dizer que eu já não era mais pobre, eu era milionário. Porque você tem R$1 milhão, é milionário. Quem dera se a minha casa custasse R$1 milhão. E que eu tinha pagado à vista, e estou pagando a casa. E na época eu ainda falei, expliquei, disse para eles que estava comprando a casa. E disse mais, comprou a casa na beira da praia, a casa dá 500 metros da praia. É uma casa boa, mas dá 500 metros da praia, lá em Pitanga. E Pitanga é um bairro de classe média. Não é casa de R$1 milhão, lá não tem casa de R$1 milhão. E eu estava pagando a casa, deu 35 mil de entrada, inclusive, o meu imposto de renda prova isso. Mas para acabar de zebrar, foi enviado um outro bispo na casa de Dona Valquíria, que já esteve aqui conosco, muito amiga nossa, que foi na casa várias vezes, dizer que eu tinha roubado dinheiro da igreja para comprar a casa de mais de R$1 milhão. Ela virou e falou assim, qual casa você está falando? Falei, uma casa que tem na beira da praia. Falou, primeira casa na beira da praia, eu já estive na casa várias vezes, e a casa não valeu esse valor, não. Como nós éramos muito amigos, ela sabia, assim que eu comprei a casa, ela foi na casa. Então aquelas pessoas distribuíram isso, que eu era um ladrão, descarado, sem vergonha. Isso dói ou não dói um negócio desse? Depois daquele fato, eu andei 6 anos ainda, esperando a retratação, mas nunca veio. Não tem problema. Mas sabe o que aconteceu? Como eu ainda iria continuar na relação, esperando que houvesse qualquer coisa, eu fiquei na relação tranquilamente. Sabe o que eu fiz? Quando eu vi essas coisas todas, isso era o mínimo que falou de mim. Que falaram coisas muito mais pesadas, outras mais difíceis ainda. Só estou te contando uma delas. E isso não foi fulano, um membro que falou. Foi um bispo da congregação, amando do líder, gente. Amando do líder. Mas ao invés de eu ficar amargurado, amagoado, ficar ressentido, e falar, eu vou embora, não, fiquei lá tranquilo. Sabe o que eu fiz? Para a relação ficar boa, apesar de ter falado essas coisas, que isso foi uma entre 10, essa foi só uma delas, ao invés de eu ficar amargurado, ficar magoado, ficar ressentido, e para melhorar a relação, porque eu conhecia como é que funcionavam as regras, numa reunião que nós tivemos de bispos lá em Goiânia, tinha 75 bispos na época, eu pedi a palavra. E eu cheguei para a Cleudia, na reunião da paz da tarde, falei para a Cleudia, não vá na reunião hoje à tarde.
Por quê? Não vá, porque se você for, você vai passar vergonha. Você vai passar. Eu não quero que você passe vergonha. Estava eu e o bispo Evandro, que pegou quarta-feira passada. Falei, vai eu e o Evandro, e você e a esposa dele fica. E eu vou. Mas não, eu não quero que você vá. Fique quieta aí. Porque será muito humilhante. Cheguei na frente dos 75, me humilhei como nunca alguém se humilhou. Me humilhei, rastejei mesmo, assim me humilhei. Com todas as minhas forças. E cada vez que eu me humilhava, eu falava, aquele que se humilha, Deus exalta. Aquele que não é o que os outros humilham, eles já tinham me humilhado. Mas até enquanto estavam me humilhando, Deus não me exaltou. Mas quando eu cheguei e eu mesmo me humilhei, Deus começou a me exaltar logo em seguida. Abrindo portas que até então estavam fechadas para mim. Começou a quebrar resistência que até então estava colocada diante de mim. Porque eu entendi esse texto, que aquele que se exalta, eu poderia pegar aquele microfone, levantar o dedo e atacar, e falar, e falar, e falar, e falar, e defender a minha causa, e defender a minha honra. Mas eu creio no que está escrito, que se eu me humilhar, no devido, interessante que a Bíblia fala sobre isso aqui, ó. A Bíblia fala sobre isso aqui, ó. Olha o que está escrito aqui. Tiago 4,10. Tiago 4,10. Olha o que está escrito aqui. Humilhai-vos perante o Senhor. Uma outra tradução é melhor. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Agora, vamos pegar um que é melhor ainda. 1 Pedro 5,6. Olha 1 Pedro 5,6. Olha o que está escrito aqui. 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Quando eu estive diante daquelas pessoas, eu resolvi, por isso que eu falei para cá, não vai passar vergonha. Porque ela ia ver o marido dela rastejando mesmo. Porque eu não poderia estar ali num ambiente ruim, num ambiente difícil, num ambiente que as pessoas olhavam torto para mim, parecendo que eu tinha feito alguma coisa que eu não fiz. Mas, bicho, quando você se humilhou, você não se entregou. Eu falei, querido, a melhor coisa que tem é que você se humilha, Deus te exalta, aí todo mundo começa a ver que você não fez aquilo que disseram que fez. Porque depois o Senhor vai limpando o seu nome. Querido, Deus é melhor que Serasa, meu amigo. Serasa limpa seu nome quando você paga todas as contas. Deus limpa seu nome quando você se humilha diante dele. Quando você se humilha, o próprio Deus vem e limpa seu nome. E depois que limpa seu nome, no tempo certo, passa um tempo, 2 tempos, metade do tempo, Ele vem e te exalta. Por isso que eu digo para você, ninguém poderá me resistir, porque todas as vezes que vem uma resistência, eu vou me humilhar diante do meu Deus. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. E eu não fui lá para me humilhar diante daqueles homens, eu estava me humilhando diante do Senhor. Mas não adiantava eu me humilhar só diante do meu Senhor. Eu tinha que mostrar uma prova viva de que eu não valho nada mesmo. Que se eu me humilho diante daqueles homens, é porque eu acredito que no tempo certo Deus limpa meu nome e depois me exalta. É isso que vocês precisam compreender. Quer quebrar resistência? Aprenda a se humilhar diante de Deus. Principalmente quando você está certo. Porque quando você está errado, é obrigação sua se humilhar. Você se humilha, não fez mais nada que reparar uma dívida. Segundo, quer quebrar a resistência? Olha o que está escrito lá, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então não adianta só se humilhar. Você vai lá, se humilha e depois ora. Ora como? Lucas capítulo 18.
Lucas 14, 18. Aliás, Lucas 18, 1. Oxi. Lucas 18, 1. Então Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar quanto tempo, gente? Sempre, sem nunca desfalecer. Quando ele fala, se o meu povo, pode voltar lá, por favor. 2 Crônicas 7,14. Quando ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, é orar como? É orar sempre, sempre, diariamente. Não é uma oração de um dia para e cessa, não é uma oração de um dia para, uma oração de uma hora acaba, não, é orar sempre, sem se deixar esmorecer. Você está entendendo agora? Primeiro eu me humilho, mas depois, agora tem um outro tipo de humilhação. Interessante que a palavra de Deus diz claramente, eu me humilhava em jejuns. Jejum é uma forma de humilhação, que é uma forma de eu mostrar a minha dependência de Deus, depender do milagre dele. Mas jejum sem oração é greve de fome. E uma pessoa que passa 3 dias sem comida e está bem, você acha que está bem por quê? Porque está orando e Deus vai sustentando essa pessoa. Mas você me diz o seguinte, bispo, tá, mas eu tenho que orar sempre, sem esmorecer, por quanto tempo? Sempre é sempre. Mas você fala, mas tem uma batalha ali. Então, olha o que está escrito lá em Oséias, capítulo 10, versículo 12. Olha comigo, Oséias 10, 12. 10, versículo 12. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor até que chova a justiça sobre vós. Ou seja, eu tenho que continuar orando. E é interessante que o terceiro ponto ele diz, pode deixar aí mesmo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, buscar até quando? Ele fala, é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. O Miller está 100% curado? Não. Ah, Raquel está 100% curada? Não. A dona Intelvina está 100% curada? Não. A Araci está 100% curada? Também não. E o Zé de Dunga? Esse está mais difícil um pouquinho. Mas está curado? Não. Então, não é tempo de buscar ao Senhor, de se humilhar, orar e buscar até que Ele venha, até que Ele faça justiça, até que Ele arranque aquela Covid do pulmão dele, do pulmão deles. Não tem tempo determinado. Mas agora foi dado 48 horas para o pulmão dele regredir a 72 para não entubar. Então, agora nós temos um tempo. Ontem foi 24, hoje é 48. Vai virar 48 para amanhã. Então tem até quinta-feira para Deus operar o milagre. Mas é até que Ele venha. Você quer quebrar resistência? Se humilha. Ora sempre, sem esmorecer, e busca até que Ele venha. Mas escuta, se humilhar é a primeira parte, segunda parte é orar, terceira parte é buscar. Olha a quarta, volta lá em 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. A água está amarga. Meu Deus, já. Faz parte, né? Que uma água com gás está amarga já.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, segundo orar, buscar a minha face, quarto, agora para não deixar rastro, se converter dos seus maus caminhos. Então, se eu me humilho, se eu oro sempre, busco a face e me humilho, ou seja, e me converto dos meus maus caminhos. Abre comigo lá em Atos capítulo 5, versículo 9. Atos 3:20, não é a 5 não. Atos 3:20. Olha o que disse aqui. Vamos ver o 19, não é 20, é 19. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Você vê que esse texto aqui, ele complementa aquele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos. Eu não posso me converter dos maus caminhos se não houver o quê? Arrependimento. Quando eu me arrependo, ele diz, aí então começa o processo de conversão. Você estava andando de uma maneira, agora anda de outra. Estava indo para o sul, está voltando para o norte. Estava indo para o pecado, agora está indo para a santidade. Ele diz que quando eu me arrependo e me converto, apagados são todos os meus pecados. Os pequenos, os médios e os grandes. Todos eles são apagados. E ele termina dizendo, quando você, de Paulo, se arrepende, se converte, são apagados os teus pecados, e a partir daí, aí então, para que venha assim tempo de refrigério pela presença do Senhor. Olha o que ele está dizendo, que quando eu me converto, tempos de refrigério começa a vir da presença de Deus sobre a minha vida. Você já viu quando você está assim muito cansado, muito, um solão rachando assim, tem coisa mais saborosa que você pegar um copo de água bem gelado, gente? Você viu que como refrigera, aquilo refrigera o corpo e refrigera a alma. Por quê? Porque aquilo dá prazer. Tem outros que falam o seguinte, se tivesse uma Coca-Cola bem gelada. Nossa, é maravilhoso isso. Refrigera a alma. Quer dizer que a sua alma estava aquecida, estava quente por causa do mal, por causa da culpa. Mas quando você e eu nos arrependemos, nos convertemos, os nossos pecados são apagados. Quando nossos pecados são apagados, passou a borracha de Deus em cima, aí então, da presença de Deus vem tempo de refrigério. Aquela culpa acaba, a dor acaba, o medo acaba, todos os sentimentos acabam. Aí começa a vir dentro de mim o sentimento de que eu tenho força para resistir o maligno para ele fugir de mim. Volta lá em 2 Crônicas para nós terminarmos. 7:14. Ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, aquele que se humilha, Deus exalta. E ele diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, a seu tempo, Deus exalta ele, vai me exaltar. Se ele orar, Lucas 18:1, orar sempre sem esmorecer, e me buscar, Oséias 10:12, é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha, e se converter dos seus maus caminhos. Atos 3, versículo 9, aí ele fala claramente ali, aliás 19, ele chega e fala claramente, até que venha tempo de refrigério. Ele fala o seguinte, olha, se ele se converter dos seus maus caminhos, ele fala, então agora eu ouvirei dos céus, perdoarei, exatamente como ele falou, perdoarei seus pecados. Lá ele diz, tempo de refrigério, e ele fala, e então eu sararei sua terra, sararei sua vida, sararei seu marido, Araci, sararei seu pai, Miller Carvalho, sararei seu sogro, Raquel Carvalho, sararei sua avó,
Andrine Santana. Eu sararei sua avó. Se você se humilha, eu vou sarar sua terra, sarar sua casa, sarar sua família. Isso é quebra de resistência, gente. A enfermidade não fica. A amarra financeira não fica. O problema no casamento não fica. Sabe por quê? Você é resistente no seu casamento? Porque você é orgulhosa demais, mulher. Você não cede, você não dá o braço a torcer. Quanto mais você fica orgulhosa, mostrando que tem força diante do seu marido, mais você é humilhada, mais Deus permite que você seja humilhada. Mas se você aprender a se humilhar diante de Deus e se tornar uma mulher mansa, Deus vai te exaltar. Sara seu casamento, sara sua relação com seus filhos. Não tem enfermidade média, pequena, média ou grande, que não é sarada quando eu me humilho, quando eu oro, quando eu busco e quando eu me converto. Isso é chá de quebra de resistência. Ó, vou fazer um chá de quebra de resistência para você. Se humilha, ora, busca e se converte, ó. Bebe, e você vai ver que os seus pecados, que os meus pecados serão perdoados. E aí, a minha terra, a minha vida, área financeira, espiritual, emocional, natural, tudo, toda resistência será quebrada, porque tudo será sarado em Cristo Jesus. Essa é a verdade de Deus. Não tem passe de mágica para quebrar a resistência. Tem chá de 2 Crônicas 7,14. Se habilita a tomar esse chazinho? Então nós vamos orar agora, para que Deus te dê essa graça, para que Deus me dê essa graça. Mas antes de nós orarmos, aliás, vamos orar sobre isso aqui agora. Aonde você está, coloque a mão no seu coração agora. E ore comigo. E diga: Senhor Jesus, nessa tarde, eu estou diante do Senhor. E o Senhor conhece os meus inimigos, os meus adversários. E o Senhor sabe quem são aqueles que estão me resistindo. Senhor, eu quero te dizer que eu sou chamado pelo teu nome. Por isso agora, eu determino me humilhar, mas é diante do Senhor, porque no tempo certo, o Senhor vai me exaltar. E eu quero orar, sem parar, constantemente. Ah, meu Deus, sem esmorecer. E eu vou buscar a tua face, até que o Senhor venha. E eu vou me converter dos meus maus caminhos, mostrando o meu arrependimento, para que dos céus chova o refrigério da parte de Deus. E a minha terra, e a minha vida, agora, Senhor, fala comigo, e agora, Senhor, que ela seja curada, que ela seja sarada, que a minha vida seja liberta, que a minha vida seja transformada. Levanta as suas mãos agora e fala: Senhor Jesus, nessa tarde, fala, eu repreendo toda resistência, seja pequena, seja média, seja grande. Fala, eu repreendo agora toda resistência maligna, que ela caia por terra agora, que ela caia por terra agora. Fala, em nome de Jesus, toda resistência caia por terra agora, em nome de Jesus. Levanta as suas mãos agora comigo e ora. Fala: Senhor Jesus, nessa tarde, eu me levanto em oração a favor de Zé de Dunga. E eu ordeno agora, pulmões, receba agora o poder de Deus, o toque de Deus, a mão de Deus. Pulmões do Zé, seja restaurado agora. Sai agora de 90% para ficar 0. Agora,
eu estou mandando que esses pulmões sejam restaurados agora. Sejam restaurados agora. Sejam restaurados agora. Que a Covid desapareça da vida do Zé. Eu estou ordenando, em nome de Jesus. Eu digo ainda, Covid maligna, solta a vida de Araci. Que os pulmões dela sejam restaurados completamente. Eu oro ainda pela vida de Raquel, seja restaurada agora, restaurada. Do Miller Carvalho, seja restaurado agora, em nome de Jesus. A dona Isaltina, que a Covid a deixe agora, não tenha mais complicações, nenhuma complicação. Fala, eu oro agora por estas pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Deixa eu dizer algo a você, preste atenção. Semana que vem, terça-feira, nós começaremos 3 terças-feiras quebrando as opressões. Ou libertando-se das opressões. Gente, quando a gente olha os problemas que atacam o crente, ou pessoas, possessão, depressão e opressão. Não, maldição, possessão, depressão e opressão. Essas 3 aqui, a maioria não pega essas coisas. Se ficou possesso é porque nem crente é. Maldição a gente quebra fácil. Mas opressão, a quantidade de crente oprimido é um negócio de louco. Então quando você sente esse peso todo nos ombros, opressão, esse peso aqui ó, no pescoço, você fica parecendo assim ó, opressão maligna, que você começa a sentir assim, a cabeça está carregada, está pesada, opressão, gente. A Bíblia Sagrada chega a dizer que a opressão faz adoecer até o louco, faz adoecer o louco. A opressão é destrutiva. E interessante que há um texto no livro de Eclesiastes que ele fala o seguinte: eu olhei com muita tristeza, porque a opressão estava nas mãos do opressor, e aquele que estava oprimido não tinha consolador. Olha que coisa, o indivíduo, além de ficar oprimido, a opressão está na mão do inimigo e ele não tem consolador, não tem quem interceda, quem console ele. Então, terça-feira que vem, eu quero orar seriamente, para que as opressões saiam e principalmente você aprenda a se defender da opressão. E tem um detalhe, terça-feira que vem, eu vou convidar aqui de púlpito aqui, como simplesmente terça-feira normalmente vem muito poucas pessoas aqui, vem um bom número de pessoas na live, eu queria, se a senhora puder, dona Eunice, a senhora podia vir aqui no salão, nós nem vamos chegar perto da senhora não, ficar longe. A senhora vai descer do carro ali, vai vir entrar aqui, vai ficar longe e tal. E aí, na hora que começar o culto, eu quero que a senhora conte o testemunho da campanha de portas abertas. Fechado? Eu quero que a senhora conte aqui para aqueles que fizeram a campanha. Isso anima muito. Então você que tem um testemunho, você vai falar comigo, manda no meu zap, que já tem um testemunho da campanha, para que nós possamos estar contando. Vê se a senhora pode fazer. Se a senhora falar assim, não bispo, eu não posso, juro para a senhora que eu vou te entender. Mas eu juro que gostaria muito que a senhora viesse, viu? Vai ser muito bom para edificar a nós, edificar a igreja. Fora o fato de matar a saudade da senhora. Veja bem, se a senhora puder, a senhora me fala. Fechado? Gente, estamos firmes no jejum, estou firme no jejum, firme nas orações, tranquilo. Viu, Horácio? Estamos firmes aqui, agarrado, tá certo? Claramente aqui. Ok? Olha, dona Eunice disse que pode sim. Ótimo, dona Eunice. Parabéns, obrigado. Venha sim. A Eliane Petilo também, Deus abençoe. Dona Eunice, Araci, Anne Mota, Cristina Monteiro, Deus abençoe, Cristina. Deus abençoe, amiga. A Júlia, já falei. A Claudice também, Deus abençoe. O Miller, Raquel.
A Iris Paula, Deus abençoe, minha irmã amada. Beijo para você, querida. Sabe o tanto que seu mano ama você, né? A Rizomara, Antônia Diogo, Deus abençoe vocês. Ok? Lembrando que amanhã à noite, nós temos a nossa live. E queria de antemão, por aqui mesmo, pedir ao pastor Miller que fizesse a live. Ele está de castigo ainda da Covid, mas ele precisa mostrar que ele é firme, que mesmo com dificuldades passando, ele está firme e forte para bater no cão, meu irmão. Tem que aproveitar e bater no maligno. Se você puder, se você fala assim, bispo, eu não posso, porque realmente está difícil aqui dentro, aqui, meus pulmões, eu vou te entender. Mas se você fizer um esforço, falar assim, eu quero pregar e ministrar, Deus vai operar muito grandemente na minha vida e na vida das nossas vidas, se você puder fazer a ministração amanhã, porque eu gosto de fazer isso. O camarada está debaixo do chicote, está lá apertado as coisas, mas uma parte dele está difícil, as outras, a unção continua, a unção fluindo diariamente, porque a unção não para. Você não lembra claramente a situação de Eliseu? Estava lá doente, o rei chegou, ele continuou profetizando, parecia que quem estava doente era o rei. Então, se puder, glória a Deus. Fechado? Nós vamos agora, deixa eu dizer a você que está aqui comigo também, preste atenção. Hoje é 27? Pronto, esse mês é de 30 ou 31? 30, né? Então, olha, então é 28, 27, 28, quarta, 29, sexta-feira, gente, nós temos que pagar o nosso aluguel. E algumas coisas a mais que nós temos que pagar aqui. É de muita importância que, se você puder nos ajudar, eu sei que a maioria de vocês aqui já dizimaram e já ofertaram. Mas se você puder fazer um esforço a mais e enviar a sua oferta, você fala, bispo, eu só posso isso. Querido, deixa eu te falar para você, o tanto que Deus tocar no seu coração, a mais do que eu sei que você já fez, e no meio da pandemia, às vezes, já fez mais do que podia. Eu sei disso. Mas se você puder nos abençoar, mais uma vez, com um pouco mais, uma oferta de sacrifício, você sabe que eu vou ficar mais grato do que eu já sou. Mais grato do que eu já sou. Pense nisso. Mas é se Deus tocar no seu coração, se Deus falar com você. Pense nisso. Para que nós possamos chegar dia 30, tranquilamente, ou seja, com todas as nossas contas totalmente pagas, porque apesar de tudo a igreja ela continua, graças a Deus, continua e continua bem. Fechado? Se você puder fazer isso, eu vou ficar muito grato. Quero orar abençoando a sua tarde, o seu resto de semana. Ore comigo e fala, Senhor Jesus, a minha terça ainda, minha quarta, minha quinta, sexta e sábado, e domingo, cada dia, cada hora, cada instante, que eu seja guardado, que eu seja protegido, que a mão do Senhor possa, meu Deus, estar sobre mim, me trazendo em paz para a minha igreja. Meu Pai, põe a sua mão e me abençoa com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, que o Senhor os proteja, e posso pedir um negócio a vocês? Não esquece de orar por mim não, gente. Ora mesmo, porque hoje é o terceiro dia. Logicamente, gente, a partir de hoje a imunidade, vai lá para baixo. Isso mesmo. Imunidade hoje, zero. Vocês entendem o que eu estou falando. E eu não vou estar em lugar nenhum, não vou em lugar nenhum que possa passar perto de Covid. Muito pelo contrário, se eu tomar cuidado agora, que eu tenho que tomar mais cuidado ainda. Mais cuidado ainda. Mas eu estou firme no propósito. Então você precisa falar. Eu quero ouvir vocês escrevendo aqui. Bispo, eu vou orar por você. Escreve aqui. Eu quero ouvir cada um antes de você ir embora. Vai lá, eu quero ver todo mundo aqui. Vai lá, todo mundo. Antônia, fala, Céia, Raquel. Você tem que escrever. Não, Araci não é amém não. Escreve assim, bispo, vou orar por você. Vá, orar pelo senhor. Vai lá, escreve aí. Vamos lá. Não estou tomando nem suco, viu, José Nilson? Nem suco. Vamos lá. Escreve aí, quero ver você escrevendo, para eu saber. Oxe, muito bom, Deunanice.
Dona Eunice já falou que vai orar. Um já. Oxi, olha aí, ó. Nilson também, José Nilson, obrigado, já tem 2. Já estou começando a ficar animado. Só 2? Oxe, a Júlia e o Jorge, maravilha. 3, 4, já foi, já tem 4 aqui, vamos ver se dá mais aqui. Oxe, olha, o pastor Miller também falou que vai orar. A Cal também. A Eliane, maravilha. A Araci também. A Eliane também, ótimo. Oxe, agora sim, estou ficando animado. Agora sim. Oxe, a Anne Mota também. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o que, Anne Mota? Você vai fazer o que em nome do Senhor Jesus? Vai fazer o que, Anne Mota? Limão com laranja. Tá certo. Olha eles dando receita aqui para gerar. Vou fazer isso para gerar o quê? Para gerar imunidade, né? Limão com laranja, gengibre. Só falta ele falar assim. Opa, a Marinha falou também aqui. Aí sabe o que ele vai fazer aqui? Você fala assim, come uma picanha também. Para gerar imunidade. Não, se comer picanha agora morre, meu irmão. Picanha é veneno. É veneno. Mas eu vou ajustar mesmo. Como está no 3º dia, eu devo tomar um suco hoje à tarde, viu, gente? Devo tomar um suco mesmo, porque eu preciso ter um mínimo de imunidade, porque senão a coisa pode pegar aí e não fica... Você está entendendo? Estou firme. E quero dizer a você que eu não estou precisando não, viu, gente? É só que a gente precisa cuidar, né? Tá certo? Opa, Giane também aqui, que coisa boa, maravilha. Faça isso, que coisa boa. Ore mesmo, Giane. Esquece de mim não, viu, minha irmã? Gente, a boa notícia, né? Giane já... Eu passei lá, Giane, hoje, lá na Paralela, começou a construir lá seu apartamento, viu, amiga? Eu vi lá. Começaram a construir seu apartamento. Parabéns, viu, Gida? Você fez uma boa aquisição, aquele lugar ali é bom pra caramba. Isso o que, Miller? Você falou o quê? Isso o que aí, Miller? Você falou isso o quê? Não entendi o que é isso. O Coi falou, tome isso, tome mesmo. Então tá certo aqui. Animota, até que enfim. Eu e Manu vamos orar pelo senhor. Pronto, agora eu fiquei feliz, agora eu fiquei contente. Ouvi o Maír Mendes e a Iris também, disse que vai orar por mim. Maravilha, meu cunhado e minha irmã. Ore mesmo, fica com dó não, pode orar. Não precisa ficar com medo não, pode orar bastante aí. Gente, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe vocês. O Miller está falando, tomaram suco, tá joia, Miller, vou fazer isso, em homenagem a você. Gente, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe. Eu espero que Deus tenha te confortado nessa tarde, tenha fortalecido a sua fé, fortalecido o seu ânimo. Dê mais uma lida lá em 2 Crônicas 7,14. Faz isso que está escrito, que lá é receita, meu irmão. Receita celestial para quebrar todas as resistências. Não tem resistência que fica diante daqueles que fazem o que está escrito ali. Fechado? Mas não esquece seu pastor aqui não. Ore por mim e aproveite. Se você puder, é claro, envie mais uma oferta e tudo para a gente ficar tranquilo no final, ou seja, no dia 30. Fechado? Deus abençoe você, que você fique em paz. E qualquer coisa, me ligue. Fechado? Sofra aí não. Ligue para mim qualquer hora, mande um zap, logo eu vou retornar. Se você estiver diante de uma batalha, diante de uma guerra, me fale, nós vamos pular para dentro junto. Deus abençoe vocês. E até amanhã às 19h30, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.